Aqui é o professor Tiarão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do balanço crítico. Quero trazer para o debate no vídeo de hoje, principalmente para nós professores, essa discussão que estamos tendo sobre a reabertura das escolas, a reforma administrativa e a prática de lobby. Como é que esses três temas estão relacionados, mesmo que não pareça? Pois bem, saíram duas reportagens, duas entrevistas, né, nesse mês de setembro, uma na Folha de São Paulo com a Viviane Sena, que é a representante do Instituto Ayrton Senna, que sempre teve uma inserção nos contratos públicos para prestar serviços ao Estado, principalmente aqui no Rio de Janeiro, faturando uma grana bastante alta, falando da reabertura das escolas. E ela se tornou um porta-voz como referência de educação sem nunca ter estado em sala de aula. A Priscila Cruz, do movimento Todos pela Educação, que é um movimento empresarial também, mais acentuado que o Instituto Ayrton Senna, vem falando também, teve uma entrevista no Estadão, sobre a reabertura das escolas e ela indo nesse sentido que se deve reabrir também, da mesma maneira que Viviane Sena fala. A gente fica pensando, duas pessoas que não são formadas na área educacional, nunca deram aula, se tornam os grandes porta-vozes da discussão no principal espaço público hoje, devido à pandemia a gente não pode ter esse contato, sobre a reabertura das escolas. É no mínimo um tanto quanto estranho a gente ficar vendo nós professores sendo normalmente alijados de todo o processo de discussão de reabertura das escolas, visto que essas pessoas nunca deram aula, nunca estiveram presentes em uma sala de aula, nem os representantes sindicais são chamados ao espaço público televisivo para discutir a reabertura das escolas. E essas pessoas estão sugerindo a reabertura das escolas. A grande vantagem que o Brasil tem em relação aos outros países, principalmente na Europa, os países asiáticos, é saber com um pouco de antecedência o comportamento da doença. As experiências que nós estamos vendo na Europa de reabertura das escolas é de proliferação da doença. Nos Estados Unidos também, nós temos notícias. E agora, na reabertura das escolas lá em Manaus, tivemos uma alta taxa de infecção de professores. O que está em jogo nessa discussão? Lembrando, o que é a definição de lobby? Lobby é a prática de determinados grupos de pressão para fazer valer seus interesses no aspecto político nas decisões que lhe interessam, principalmente questões financeiras. Aí nós podemos pensar, olha, será que a reabertura das escolas, a reforma administrativa e a inserção no debate público da imprensa desses representantes empresariais do setor educacional estão relacionados? A minha ideia é que estão. E eu vou explicar a minha hipótese por que a gente deve prestar atenção nesse tipo de movimento que nós estamos tendo. Olhemos, a reforma administrativa ela vai atingir diretamente os professores, que vão retirar deles a estabilidade. Por que vão retirar deles a estabilidade? Porque o professor não é uma carreira típica de Estado. Quer dizer, carreira típica de Estado é aquela que não acontece no setor privado. E o professor, ele também trabalha no setor privado, então ele vai perder a estabilidade. Dentro da reforma administrativa, há a ideia de que o governante ele está aberto à contratação por situações de demanda, excepcionalidade. Então ele não precisa ficar fazendo concursos públicos também, ele pode ficar fazendo contratos e contratos ad eterno. Não podemos esquecer que existiu no governo Temer a lei da terceirização ampla, quer dizer que no setor público, atividade fim, como é o professor, também pode ser terceirizada. E o que essas empresas querem, quer dizer, esses representantes, como a Priscila Cruz e a Viviane Sena? Arrematar, vamos dizer assim, licitações de prestação de serviço. Provavelmente esses setores empresariais vão organizar empresas e vão prestar serviços ao Estado.
e vão arrematar milhões. O Instituto Ayrton Senna já fazia isso. O Todos pela Educação, o movimento Todos pela Educação, não tenho certeza. Aí você pode perguntar, mas eles não preferem uma privatização de uma maneira mais radical? Quer dizer, o setor privado funcionando sem a presença do Estado? Não. Porque a característica da burguesia brasileira, historicamente, é sempre se amparar no Estado. É diferente dos Estados Unidos e da Inglaterra, que quando o Estado privatiza um determinado setor, deixa concorrer, se a empresa faliu, já era. Aqui não. Os setores empresariais preferem se atrelar ao Estado, porque caso eles venham a falir, eles vão pedir socorro ao Estado e pela inserção do pacto de elites que existe entre setores empresariais e o mundo político, eles vão ser resgatados. Então, essa é a lógica da reforma administrativa e como a Viviane Senna, Priscila Cruz e outros lobistas eles se inserem ao mundo educacional. Ah, Tiron, mas aonde que está a imprensa nesse debate? A imprensa, às vezes, muitas vezes não se coloca contra o Bolsonaro, não escreve contra. É contra o Bolsonaro, a maneira dele fazer política, mas não é contra o plano empresarial do Guedes. A imprensa, ela coloca o debate enviesado, ela não mente, mas quando ela coloca, faz uma comparação. Ah, as escolas da Europa estão reabrindo. Aí fala, as escolas brasileiras então têm que reabrir. Como se a gente pudesse comparar o sistema educacional europeu com o sistema brasileiro. A maioria das escolas brasileiras nem podem ser chamadas de escolas. Então, quando eles colocam esse debate dessa maneira, eles vão chamar a atenção para outra coisa. Olha, a escola brasileira está precarizada porque está na mão do Estado. Então é necessária essa reforma administrativa para que se melhore as questões educacionais. Aí entra a Priscila Cruz e a Viviane Senna. Nós resolvemos tudo de maneira técnica, nós temos profissionais para resolver todos os problemas da educação. Aí, se a reforma administrativa passando, elas vão lá, pegam uma licitação, começam a prestar serviço para o Estado e se colocam dentro da estrutura de Estados ad eterno. Então, esse é o jogo que está colocado e que afeta todos nós professores. Eu fico muito chateado, né? Eu fico às vezes desesperançoso. Como que nós, professores, somos retirados de todo o debate público, seja na reabertura da escola, uma discussão curricular na BNCC, como trabalhar políticas públicas educacionais. Nós sabemos quais são as deficiências, mas nunca nós somos chamados. Normalmente se resolve por políticos que não têm nada a ver com a educação, por lobistas como esses que aparecem na imprensa, ou tecnocratas que nunca pisaram numa sala de aula. Às vezes estão na Secretaria de Educação, são funcionários públicos, mas nunca entraram numa sala de aula. Quero saber o que você acha, comente aqui embaixo e vamos elevar esse debate para que os professores participem mais dessa discussão crucial que tende a precarizar os serviços públicos educacionais, não só o serviço público educacional, mas o meu espaço aqui, o meu entendimento pela prática de professor, discutir o mundo da educação. Um abraço, até a próxima.